Fala, meu querido, minha querida, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do nosso treinamento de 3 aulas de delivery. Sim, uma aula completamente diferente do que a maioria das pessoas pensam, porque você não precisa estar dentro de um escritório com o notebook aberto para dizer o que outras pessoas precisam saber. Como vocês bem sabem, faz 11 anos que eu trabalho com restaurantes e com deliveries e já fiz isso muitas e muitas vezes durante toda a minha vida. Eu já atendi muito cliente, já resolvi muito problema. Eu sei mais ou menos todos os BOs que já aconteceram com vocês, que vocês podem imaginar já aconteceram comigo. Como, por exemplo, um cliente me ameaçar de morte porque ele não conseguiu uma mesa, o outro cliente que queria me bater porque a mesa estava reservada por um casal e ele queria sentar, coisas parecidas que já aconteceram comigo, como por exemplo, chegar um lanche meu na casa do cliente de uma das minhas hamburguerias, com um plástico imenso dentro do lanche, aquele plástico que você olha e fala assim, meu Deus, como é que esse plástico foi parar aí? Já tive 1 milhão de problemas com demora na entrega, com motoboy, com funcionário que faltou, já devo ter tomado 60 ações trabalhistas. Eu já passei por tudo que você que está me assistindo ainda vai passar e pode imaginar, mas para isso existe esse treinamento aqui, para isso existe essa aula aqui que eu estou fazendo para você, justamente para que você consiga, através dos meus erros, errar menos. Essa é a pegada. É por isso que a gente investe em conhecimento. Isso é conhecimento. Conhecimento nada mais é do que você aprender com o erro dos outros, sacou? Essa é a parada. Então por isso que eu resolvi fazer essa sequência de 3 aulas. São 3 aulas que vão levar o teu delivery de onde você tá até você ter exatamente a noção do que você precisa fazer para levar a tua empresa a ter mais sucesso, para levar a tua empresa para outro nível, sacou? Então essa é a parada, seja muito bem-vindo, vamos começar a nossa aula aqui. A primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: se você tem ou se você não tem um delivery, pouco importa. O que importa é que você esteja querendo levar o que você ainda não tem ou o que você já tem para outro nível, e é nisso que eu vou te ajudar aqui. A primeira coisa que eu costumo falar para todo mundo, eu costumo começar com uma pergunta: por que é que você tem um delivery hoje? Você gosta do que você está fazendo? Você quer levar o que você está fazendo para outro nível? Você sente que o teu negócio é um bom negócio, mesmo ele ainda podendo melhorar bastante, mesmo você podendo fazer muitas alterações no seu modo hoje de tocar o seu negócio? Hoje você já sente que a tua parada é essa, você já sente que o teu futuro, que você pode levar essa tua empresa para muito longe? Se a resposta for sim, continua nesse vídeo. Se você não gosta disso, se você não curte o que está fazendo, se você está fazendo só pelo dinheiro, é melhor você sair desse vídeo. Por quê? Porque tudo tem um começo, tudo necessita de um começo, mas o que faz as coisas terem um começo, um meio e uma continuidade, eu não vou falar em fim, porque para mim o fim não acontece, né? O fim, ao meu ver, nada mais é do que apenas um novo começo, né? Então às vezes você tá fazendo o teu delivery, pode ser que daqui 3 anos ele esteja maravilhoso, você resolva simplesmente vender, né? Você resolva simplesmente ir para outro ramo, fazer outra coisa, pouco importa, não tem problema. A questão é a seguinte: desde que você hoje esteja incrivelmente empolgado em levar o teu negócio para frente. E essa empolgação, essa ambição, essa vontade, essa necessidade que você tá me assistindo e tá tendo, ela é o que mais vai contar para que você tenha sucesso no teu negócio. Por quê? Porque quando você ouvir as coisas que eu tenho para te falar aqui e você começar a aplicar, você vai perceber que percalços vão acontecer, coisas vão acontecer nesse caminho que vão ir te desanimando, mas o que vai fazer você continuar resiliente ali na ação e continuar indo em busca da melhoria, indo em busca de atingir um outro nível, é uma vontade que eu nem sei explicar direito, mas que eu sempre tive e que eu entendo que hoje pessoas que trabalham com isso também têm. Então, justamente, o mais importante no começo dessa aula é responder essa pergunta. Você tá certo que você quer levar isso pra frente? Você tá certo que você quer fazer acontecer? Se a resposta for sim, você tá no lugar certo. Se a resposta for não, sai fora. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está começando ou quando a gente já tem um negócio: geralmente a gente começa de forma totalmente errada, porque a gente começa sem experiência, né? E quando a gente tá sem experiência, a gente geralmente erra, vê que errou e começa a acertar, e começa a melhorar, e começa a tentar dar um passo à frente. Justamente por isso, justamente neste ponto,
é aonde a gente começa a buscar mais informações. É a hora que a gente percebe que a gente não sabe de tudo como imaginava que sabia. A gente percebe que ainda tem muita coisa que pode melhorar. A gente percebe que muitas das nossas ambições não estão conseguindo ser alcançadas por falta de conhecimento. E qual é o primeiro ponto dessa falta de conhecimento que a gente tem que se atentar? Qual é o primeiro ponto que faz a diferença nesse game? Você olhar para o seu negócio como um prédio. E é isso que eu quero te ensinar aqui. Um prédio, ou imagina um prédio agora de 50 andares. Para esse prédio aguentar ter 50 andares, um dia ele começou com apenas um baldrame, né? A fundação do prédio, que é onde você coloca as estacas. E eu não sei se você sabe, mas as estacas de um prédio, elas são tão grandes quanto o próprio prédio. Então o que você vê para cima de estrutura, tem para baixo de estrutura para manter aquele prédio para cima. E esse é o mais importante quando a gente quer fazer um bom negócio. E você tá ouvindo isso de um cara que em um ano abriu 4 lojas, chegou quase em 100 funcionários com uma única empresa, tinha um faturamento mensal milionário. Tá? Se juntar um trimestre da minha empresa, já faturou, que eu vendi, faturou mais do que muitas empresas faturaram em 2 ou 3 anos. Por quê? Como que eu cheguei nisso? O que eu tive que entender para chegar nisso? Quando eu comecei lá atrás, na minha primeira hamburgueria com 18 anos de idade, eu entendia que eu só tinha que fazer um bom produto, tirar boas fotos, mostrar para as pessoas e aquilo ia me fazer crescer. E com o passar do tempo eu fui vendo que não era bem aquilo. Por quê? Na época eu fui um dos primeiros da Baixada Santista, de Praia Grande, que é onde eu comecei, que é uma cidade na Baixada de São Paulo. Eu realmente fui o primeiro a começar a trabalhar o meu negócio físico, que era uma hamburgueria física no online. Eu fui o primeiro a começar a vender os meus hambúrgueres pela internet. A minha página do Facebook era a maior página do Facebook da minha cidade. Eu tinha muitas curtidas, só que os clientes, do mesmo jeito que eles vinham muito rápido, eles iam embora muito rápido. E eu passei 4 anos nisso. Foram 4 anos que eu tinha muito cliente e do mesmo jeito que eu tinha muito, eu não tinha nenhum. Eu tinha muito, eu não tinha nenhum. Se por um momento eu parasse de fazer promoções ou divulgações, não pisava uma única pessoa na minha empresa. E eu levei 4 anos para começar a entender o porquê disso. E eu fui entender de verdade o porquê disso antes de abrir a Ferrone. Foi por isso que eu resolvi abrir a Ferrone. E eu vou te contar mais ou menos a história que foi a parada. Eu fiz um food park. O que é um food park? Eu aluguei um terreno gigantesco, tá? Um terreno de 3.000 metros quadrados da minha ex-sogra. Eu tava fudido sem grana nenhuma, ela apareceu com esse terreno e falou assim, quer alugar? Quer usar para fazer alguma coisa? E o terreno era incrivelmente bem localizado numa área muito boa de Praia Grande, na Guilhermina, onde a turistaiada adorava. E estava chegando perto de outubro, novembro, dezembro e janeiro, que é a alta temporada. E eu aluguei esse terreno da minha sogra e coloquei nele vários food trucks. Nessa época eu já tinha tido 6 restaurantes. Que são food trucks? São aqueles trailers, né, que vendem comida, um de cada tipo de comida. A gente colocou 14 e eu tinha uma operação de chopp. O chopp era meu, eu que vendi o chopp. Eu já trabalho com chopp há muitos anos. Eu e meu pai, a gente tem lojas de vendas de chopp. E aí eu coloquei um ônibus meu de venda de chopp e todos os outros eu cobrava uma porcentagem do que eles faturavam. Ou seja, cada carrinho por dia, mais ou menos, faturava em média de R$ 1.500 a R$ 2.000. E eu tinha 15% do faturamento bruto. É isso que eles me pagavam, porque eu dei toda a estrutura para eles, né? Eu montei toda a área de alimentação. Imagina um shopping, foi o que eu fiz ali. Eu montei toda uma área de alimentação, pedrisquei todo o chão, porque o terreno era ruim. Coloquei água, coloquei banheiros, toda a eletricidade, porque as fritadeiras, os materiais de restaurante puxam muita eletricidade. Então eu ofereci toda a estrutura de pessoas limpando as mesas, trocando os lixos, coisas que a gente às vezes nem lembra que precisa alguém limpando o banheiro todo dia. Resumindo, eu fiz a praça de alimentação de um shopping. E o que isso me chamou a atenção? Nessa época eu tinha só um bar e uma baladinha, mais nada. E esse food park. E eu já tinha vendido as minhas hamburguerias, eu já estava desgostoso com hamburguerias e com deliveries e com vender produtos assim.
por isso que eu tava buscando outras coisas para fazer. E uma coisa me chamou a atenção dentro desse food park. Tinha um food truck de hambúrguer, um caminhão de hambúrguer chamado Buon Sapore. Você pode pesquisar aí, hambúrguer Buon Sapore. O que me chamou a atenção nesse Buon Sapore? Com 3 funcionários, ele era o truck que mais faturava. Ele faturava muito. Para vocês terem noção, com 3 funcionários por dia, ele fazia em média de 4 a 7 mil reais todos os dias, com 3 funcionários. Ele era de longe o cara que mais faturava do meu food park. E eu comecei a analisar o negócio dele, porque eu já havia tido um monte de hamburguerias e eu não tinha tido os resultados que ele tinha. Ao passo de que eu comecei a olhar aquele negócio e falei, meu, não é possível, cara, eu tinha 8, 9 funcionários, eu não faturava o que esse cara fatura nem num sábado. E ele aqui, com um truck que ele acabou de colocar, que ninguém conhece, por mais que tivesse muita gente ali, ninguém faturava tanto quanto esse cara. E eu comecei a analisar o negócio dele. E foi essa análise que me deu o insight de eu abrir a Ferrone. Por isso é tão importante eu estar passando ela aqui pra você. Porque com essa análise você já vai conseguir brilhar, abrir, aumentar os seus horizontes. E como diria Albert Einstein, uma mente expandida jamais volta ao seu estado original. Então o que eu quero dizer com isso? Vamos lá, preste muita atenção. Ele tinha só 3 funcionários e ele vendia muito. Por quê? Ele tinha uma placa do lado do food truck dele, gigantesca, com um hambúrguer gigante, extremamente suculento. Você olhava pra placa e dava vontade de comer. Diferente das minhas fotos da minha hamburgueria, que aí eu comecei a fazer a comparação, e eu olhava as fotos e eu não tinha muita vontade de comer meus lanches. Eram fotos muito bonitas, mas não davam aquela vontade. Eu olhava pra foto e não sentia aquela coisa de puta que pariu, preciso comer esse lanche. Então foi o primeiro insight que eu tive, mesmo eu já tendo, eu já tinha tido 3 hamburguerias, eu já tava com 5 restaurantes na época, eu tava fazendo muita coisa, mas eu não tinha me atentado exatamente num ponto. Não é porque a imagem está bonita que ela está vendendo. Esse foi o primeiro ponto que eu olhei. Então foi o que? O marketing da parada não é o marketing que a gente entende como marketing. Ele é um marketing muito mais profundo. Ele precisa ter muita experiência, ele precisa ter muita técnica para que ele funcione e venda bem. Esse foi o primeiro ponto que eu vi. Ele tinha realmente uma foto que vendia muito bem. Além disso, tinha um outro ponto na história que era o seguinte: como com só 3 funcionários ele conseguia faturar de 4 a 7 mil reais, se eu tinha que ter 8 ou 9 funcionários para faturar 4 ou 5 mil reais? Foram raras as vezes que eu tinha faturado 7 mil reais nas minhas hamburguerias. E aí eu prestei atenção numa outra coisa: o produto dele era muito bem vendido na foto, só que ele era meio que escasso. Ele só tinha 3 tipos de lanche. Só que os 3 tipos de lanche dele agradavam a todos os públicos. E foi aí que eu tive o meu segundo insight. O meu segundo insight foi justamente de que não basta você ter um bom produto, você tem que ter um produto que encaixe no seu processo. E foi esse ponto que mudou meu jogo, porque eu comecei a olhar aquele produto e eu via que o produto dele era incrivelmente simples, mas incrivelmente saboroso e com um preço igualmente incrível. Ele só tinha 3 hambúrgueres e batata frita. Você não tinha como comprar os hambúrgueres de outra forma, você só tinha como comprar hambúrgueres com batata. E isso que eu tô te falando, não importa o seu ramo de delivery, só comece a pensar nos seus produtos assim: eu preciso ter um leque muito grande de produtos, ou eu preciso ter 3 ou 4 produtos vencedores que fazem a diferença e que as pessoas agrade todo mundo. Então agrade o que gosta de bacon, agrade o que gosta de cheddar ou catupiry e agrade o que gosta de salada. Seja lá com pizzas, sejam pizzas, 5 sabores de pizza que agrade todo mundo, ao invés de 30 sabores de pizzas feitos mais ou menos. Por quê? Tudo isso influi no nosso processo e é isso que eu tô começando a passar para vocês aqui. Lembra que eu falei lá a necessidade de um marketing de verdade que venda, a necessidade de produtos simples porém saborosos que atinjam a todas as pessoas, todos os seus clientes, de uma forma genérica e universal. Então, são produtos que tenham os ingredientes que as pessoas gostem.
Ponto. Não precisa de mais que isso, não precisa ir além disso. É fazer o simples e bem feito. E em terceiro lugar, o processo dele de venda era muito bom. Era um processo que funcionava. Então você chegava, você fazia o seu pedido rapidamente num tablet que ele dava na tua mão. Você fazia o teu pedido ali, já imprimia com a sua conta, você já via quanto custava. Você só pagava ali para ele na maquininha dele rapidamente e esperava sair sua vez. Então ele não tinha garçom. Tudo quando eu olhei aqui eu falei, nossa cara, é por isso que o McDonald's existe. Por quê, gente? Hoje qualquer pessoa pode abrir um McDonald's. Basta você ir no McDonald's, olhar todo o processo do McDonald's como funciona e abrir o seu próprio McDonald's. Mas acontece que parece que é tão simples assim que as pessoas não fazem, as pessoas não analisam a concorrência a fundo, né? A gente olha para as coisas de forma muito superficial e foi nessa época justamente que eu tive essa virada de chave de começar a olhar para as coisas com mais profundidade, começar a olhar para as coisas sabendo que eu poderia um pouco mais, começar a olhar para as coisas sabendo que dava para fazer melhor. E foi daí em diante que eu olhei e falei assim, meu Deus, então quer dizer que se eu tiver uma forma de mostrar o meu produto muito bem ali, para quem bater o olho já querer comprar, e eu tiver um processo que faça quem quiser comprar e ter o produto num tempo recorde, e ter o produto com rapidez, porque não adianta nada você ter clientes se você não tem a entrega decente. E foi exatamente esse ponto que eu entendi, que não adianta você ser bom em alguma coisa, não adianta o seu produto ser bom, não adianta o seu atendimento ser bom. Você só vai ser bom se você for bom na sua totalidade, se você for bom no todo. E era isso que eu deixei passar durante todos esses anos. E é isso que eu quero tirar de vocês, é isso que eu quero mostrar pra vocês que é diferente, é isso que eu quero te dizer, que nada é feito em isolado. Nada, absolutamente nada é feito em isolado. Tudo é feito de uma forma total. Então você não tem que ser bom apenas em uma área, você tem que ser bom em tudo. E aí eu comecei a olhar aquilo, eu já tinha noção de contabilidade, eu já tinha noção de administração, eu sabia um pouquinho de cada um, mas eu não sabia nada de forma um pouco mais aprofundado. Eu não tinha experiência, e eu sabia que a experiência que eu tinha era de fazer tudo errado. E eu só sabia que eu estava fazendo tudo errado porque eu tinha errado, entendeu? Você só sabe que você errou quando você errou. Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque provavelmente você sabe que você tem muito mais o que acrescentar nesse negócio. Você sabe que você tem muito mais o que melhorar no seu negócio para levar ele para frente, para levar ele para o próximo nível. E é exatamente isso que a gente tem que se aprofundar nos 3 P's: pessoas, produto e processo. Pessoas é a parte administrativa do teu negócio, é a contabilidade do teu negócio, é o fluxo de caixa do teu negócio, é como o teu negócio anda. Isso são pessoas, é quem vai fazer funcionar, como essas pessoas vão receber, como é que você vai fazer com que os teus funcionários trabalhem, recebam de forma certa, com meritocracia, com metas, fazendo eles irem pra frente, levando eles pro second level da parada. Esse é o primeiro ponto, são as pessoas, tá? Depois disso nós chegamos nos produtos. O teu produto, diferente dos meus, que eu servia 1 milhão de produtos e nenhum era bom. Eu fazia 1 milhão de hambúrgueres, vendia bem, eu ia lá, colocava, na minha época, eu colocava R$50 de tráfego pago num hamburguinho de bosta e fazia fila no meu restaurante. Só que na semana seguinte, se eu não colocasse R$50 de tráfego pago, não tinha uma única pessoa no meu restaurante. Por quê? Eu achava que o meu produto era bom, mas eu não ouvia o meu cliente, eu não ouvia aquela reclamação que ele falava: ai, eu acho que tá meio dura a carne, ah, eu acho que tá com um probleminha aqui, que tá um pouco frio. Eu pegava essa parada e eu via que aquilo, o meu cliente ele me passava o feedback, mas eu não escutava o meu cliente. E aí eu tava olhando o Bono, e ali ele vendendo ali 5, 6, 7 mil reais e com 3 funcionários, e eu falava: meu Deus, como ele consegue fazer isso? Porque a minha cozinha tá sempre uma bagunça, tá tudo fora do lugar, eu nunca consigo fazer o negócio funcionar direito. Foi aí que eu descobri o processo. Deixa eu desligar.
Gravando? Gravando. E foi aí que eu vi ele faturar 4, 7 mil reais por dia e eu olhei e falei assim, porra, minha cozinha tá sempre uma merda, caralho. Tá tudo sempre uma bosta. Como é que esse cara, dentro de um trailer, fatura mais do que eu, que pago 3 mil reais por mês de aluguel, tenho uma conta de luz de 1.500 reais, eu pago um contador, eu comecei a pôr na ponta do lápis, eu tinha segurança na porta da minha loja, eu tinha 2 garçons, eu tinha 8 funcionários ao todo e eu não faturava 7 mil reais num dia igual ele faturava. E quando eu comecei a olhar aquela parada, foi aí que eu entendi de verdade o que é o processo. A necessidade de você ter um processo pronto, funcional de ponta a ponta. A necessidade de você processualizar todas as áreas do seu negócio, porque eu, na verdade, eu era o meu negócio. Se eu ficasse doente 2, 3 dias, meu negócio acabava praticamente, ia ficar uma merda, já não era o melhor do mundo, mas ele ainda ia piorar, ele ainda ia ficar pior. E quando eu comecei a ver aquela parada, eu comecei a falar assim, cacete, eu preciso estudar. Eu preciso melhorar, eu já sei mais ou menos o que fazer. O que eu fiz? Caí de cabeça nos livros, pá. Eu comecei a estudar exatamente pessoas, eu comecei a estudar exatamente o produto, o que as pessoas gostam, o que elas mais comem. Eu comecei a ir em hamburguerias, eu comecei a ir em todos os tipos de restaurante que vocês possam imaginar. Eu virei um fã número 1 de restaurante porque eu ia em todos eles lá, pesquisar, olhar, ver o que eles estavam fazendo, ver a diferença que eles estavam fazendo. E foi aí, daí em diante, que eu entendi que conhecimento é o que vira o jogo da parada. Conhecimento é o que leva o negócio pra frente. Só que aí eu te falo, não tem como, em uma aula de 1 horinha, 2 horinhas, eu te passar tudo que eu sei. É muito mais do que isso. Esse processo, ele é longo, ele é trabalhoso, só que eu tô aqui agora desmistificando essa parada pra você que você entenda que foi assim, apanhando lá no começo, que eu comecei a fazer o meu negócio funcionar, comecei a me dedicar de verdade, de cabeça na parada, comecei a estudar cada coisinha que eu ainda não era bom e eu comecei a ficar bom em cada coisa. Só que isso foi muito custoso, por quê? No nosso ramo, a gente tem pouquíssimas referências, a gente tem pouquíssima literatura, a gente não tem muitos livros, a gente não tem ninguém praticamente falando disso. E foi por isso que dali eu fundei o que virou uma rede de hamburguerias em 1 ano gigantesca, com faturamento milionário todos os meses, que começou a me dar rios de dinheiro, e dali eu comecei a ver que também não era exatamente o que eu curtia mais era ensinar. Foi aí que eu gravei o vídeo que viralizou, que eu ensino qualquer pessoa a abrir uma hamburgueria em casa. E se você olhar o vídeo da hamburgueria em casa, aquele vídeo famoso, que provavelmente você me conhece por ele, ou se você me conheceu de outra forma, você já assistiu esse vídeo, que foi por causa desse vídeo que, se você olhar pra ele do jeitinho que ele é, você já é capaz de abrir uma boa hamburgueria. Só que mesmo assistindo aqueles vídeos, as pessoas acabam fazendo coisas ruins e coisas não tão boas e não conseguem ganhar tanto dinheiro. Ontem eu tava numa live e eu recebi do cara que ele faturava 30 mil por mês e ele tava sobrando no bolso dele 5 mil. Que nada mais é do que você tá conseguindo vender, você tá conseguindo entregar, mas o teu negócio não tá funcionando direito. Porque não é olhando pro cara que tá do teu lado que você recebe a resposta. Não é vendo o cara da tua cidade que faz, é vendo o jogo de quem é grande. Pra isso, o que eu fiz? Peguei, entrei no motorhome, fui pra Califórnia e passei 20 dias na Califórnia visitando todas as hamburguerias, hot doguerias, pizzarias, sushi, mexicano pra caramba, taco, tudo que você possa imaginar. Eu passei 20 dias na Califórnia, dormindo dentro de um carro, surfando e conhecendo quem sabia o que estava fazendo. E o que foi que eu vi de todos eles? O autoatendimento, os processos, como os processos funcionavam, como fazer marketing, como eles vendiam, como eles faziam a experiência do cliente. E tudo aquilo veio me acarretando cada vez mais e mais e mais conhecimento, até que eu resolvi abrir a minha rede, porque que foi a Ferrone, que hoje eu vendi pro meu sócio, porque agora eu tô abrindo uma rede de hot dogs com um outro sócio, que é o Guerra. Foi exatamente nesse ponto que eu olhei e falei assim, realmente,
Um negócio é muito diferente do amadorismo que eu estava acostumado. Um negócio é muito diferente do que eu estava acostumado a fazer no começo. Lá no começo eu olhava para as coisas, eu achava que só porque eu estava vendendo e tendo lucro, aquilo era bom. Eu não entendia que o meu negócio, eu tendo menos trabalho do que eu tinha na época, eu poderia escalar esse negócio e levar ele para um resultado muito maior do que até eu mesmo pudesse imaginar, com menos trabalho, só que com mais o quê? Técnica, com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais estudo, com mais dedicação. Antes eu trabalhava muito igual um condenado, porque todos os dias eu ia pro mercado com um caminhão. Eu tinha 3 restaurantes. Eu entrava no caminhão, punha 2 funcionários dentro do caminhão. A gente ia pro mercado, gastava 8, 9 mil de compra diária. Todo santo dia, todo santo dia. As empresas funcionando e eu ralando igual um cachorro. Porque estava trabalhando errado. Só que a gente só entende que está trabalhando errado ou quando a gente é muito bom de olhar o outro trabalhando errado e começar a trabalhar certo. Só que no meu caso, de olhar o outro trabalhando certo. Corta. De olhar o outro trabalhando certo e você ver que você está trabalhando errado. Só que eu não tinha essa proximidade com alguém que já tivesse alcançado o que eu queria. Eu tinha que ler livro, eu tinha que assistir filme, eu tinha que me dedicar com as ferramentas que eu tinha na mão. Não tinham ainda youtubers falando de deliveries ou de restaurantes, não tinha nada disso. Então naquele ponto que eu comecei a me dedicar, que eu fui atrás do conhecimento e eu comecei a entender que o negócio é muito mais do que 2 ou 3 dicas. O negócio é muito mais do que o que todo mundo tá fazendo que dá certo. O negócio é muito mais do que apenas dar dinheiro. É o que eu falo, hoje eu não começo um novo negócio só para ele me dar dinheiro. Dar dinheiro é o de menos. Se você comprar por 1 e vender por 2, você já ganhou dinheiro. A parada é assim, o quanto você consegue pegar o teu negócio hoje, estruturar o teu negócio hoje, para que você estruturando ele, você consiga ter dinheiro, ter vida e ter escalabilidade e duração. Porque não se esqueça, às vezes a gente se doa muito no nosso negócio, achando que a gente vai chegar num patamar e vai deixar ele rodando sozinho, só que quando a gente chega em cima do morro, a primeira coisa que a gente faz é descer. E é esse o ponto que eu não quero deixar você chegar. É esse o ponto que eu sei que com o meu conhecimento eu posso ir te passando. Então você vai virar e me dizer, tá bom, Vitor, por onde eu começo? Qual o primeiro passo? O que eu tenho que estudar hoje? Hoje, o que você tem que estudar, olhando essa aula, qual vai ser a lição de casa que você vai fazer? Você vai pegar um papel e uma caneta, tá? Você vai virar essa folha de sulfite. Ao invés de pegar a folha de sulfite assim, você vai virar ela de assim, tá? Você vai dividir a sua folha de sulfite em 3. Você vai colocar pessoas, produto e processo. Hoje, essa é a lição para a nossa próxima aula. Aqui você vai escrever em pessoas tudo o que uma pessoa precisa fazer dentro do seu negócio. Então, o que pessoas têm que fazer no meu negócio? Então, mesmo que seja você que esteja fazendo, não tem problema, mas você tem que fazer isso. Você vai escrever, eu tenho que fazer compra, eu tenho que conferir o dinheiro, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que fazer a venda, eu tenho que saber o que dizer pro meu cliente, eu tenho que fazer o hambúrguer, tem que ter alguém para descongelar a carne, tem que ter alguém para ver a carne no açougue, tem que ter alguém para assar a carne. Você vai dizer tudo o que precisa de pessoas. Quando você for no seu produto, você vai escrever no seu produto qual é o seu produto, qual é o seu produto vencedor, qual é o produto que você mais gosta de vender, qual é o produto que o seu cliente mais gosta, qual é o produto que o seu concorrente mais vende. Se você não souber, você vai atrás, você vai pesquisar, você vai entender o que o seu concorrente mais vende. Você vai deschavar o seu produto e como você faria para vender 1 milhão desse produto em 30 dias. O que precisaria? Sonha. Lembra quando a gente fala em sonhar de ganhar na Mega Sena? Quando a gente fala em sonhar de ter um carro, uma casa, você vai olhar e vai começar a sonhar dentro do teu próprio negócio. Puta, o que eu precisaria fazer para vender 1 milhão desse produto? Como é que venderia 1 milhão desse produto? Se 1 milhão de pessoas conhecessem esse produto, quantas pessoas iam comprar esse produto? Será que as pessoas deixam de comprar esse produto porque ele vai pimenta? Será que seria mais fácil de vender esse produto se eu colocasse ketchup? Será que a maionese que está nesse produto atinge a maior parte da população que gosta? Você vai deschavar o teu produto e vai olhar
tudo que você poderia fazer pro seu produto, mas presta atenção, é fazer fisicamente, não é assistir essa aula e ficar devagando assim, olhando pra cima e pensando, não, você vai pegar uma folha e melhor, se você for brabo de verdade, você vai pegar 3 folhas, você não vai pegar uma só, você vai pegar uma folha para as pessoas, uma folha para o produto e uma folha para o processo. O processo, você vai escrever o que você tem hoje. Hoje eu tenho isso, 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 isso. Eu dou conta de soltar quantos pedidos meus hoje? Ah, eu dou conta, não é o que você acha, é o que você já soltou e deu certo. Aquele dia que seu movimento deu bom. E você conseguiu entregar direito. Você vai escrever todo nessa parte de processo, tudo que deu errado e tudo que deu certo ao longo de todos esses meses que você está trabalhando no teu delivery. Seja ele grande, seja ele pequeno, não importa. Você vai destrinchar o teu negócio. Destrinchou o teu negócio, escreve tudo. Das pessoas, tudo do produto e tudo do processo. Depois que você destrinchar o teu negócio, escreveu todo ele certinho, já entendeu qual que é a tua parada, agora a gente vai para nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser como pegar tudo isso aqui, otimizar e acelerar tuas vendas. É isso que eu vou te passar na nossa próxima aula, para que você pegue tudo que você tem hoje e com poucas ferramentas, que é o que eu vou te passar na próxima aula, você já comece a vender mais, você já comece a dar o seu passo para o sucesso. É exatamente na próxima aula que você vai ter que pegar tudo isso daqui e eu vou te dar as ferramentas para você colocar isso em prática. Fechou? Então faça isso, espero isso pronto na próxima aula, toda a tua empresa dividida em pessoas, produto e processo. E você vai escrever tudo, sem pular nada, não tem nada que seja inútil, tudo que você escrever vale a pena. E na próxima aula eu vou te ensinar como você vai pegar tudo isso daqui e vai fazer acontecer, e vai fazer dar certo, e vai levar o teu negócio para o próximo nível. Fechou? Espero que você ponha isso em prática, espero que você tenha curtido essa primeira aula. Ela foi a aula introdutória para você entender que o buraco do negócio é muito mais embaixo do que você imagina. Fechou? Então é isso aí, tamo junto, muito obrigado por ter assistido essa aula. A próxima aula sai dia 28 às 20 horas, nesse mesmo e-mail que você recebeu. E não se esqueça, o principal de tudo isso é a aula do dia 31, que é onde eu vou te apresentar o meu produto, né, lógico, tudo isso que eu tô te ensinando de graça, e eu vou te apresentar o meu produto, onde são mais de 10 horas de conteúdo, com produtos, processos e o resto eu vou te contando na próxima aula. Fechou? Tamo junto, um abraço e até a próxima, é só o começo.